dia para quem está estudando de dia, vendo esse vídeo de dia. Boa tarde para quem está fazendo isso após o almoço. Boa noite para quem está fazendo isso após a janta. E boa sorte para quem está fazendo isso após o corujão, né? Então, a gente está chegando aqui no nosso, por enquanto, último arquivo do curso de instalações prediais de combate a incêndio, ou seja, do capítulo de combate a incêndio. Esse arquivo aqui ele vai tratar de chuveiros automáticos, de sprinklers, tá? Mas eu tenho uma novidade. Eu vou postar muito em breve um vídeo, onde nesse vídeo eu faço um organograma de todas as 43 instruções técnicas do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Explico para vocês que repito para vocês que essas ITs do Estado do Rio Grande do Norte, elas são todas ali baseadas nas instruções técnicas do Estado de São Paulo, né? Como a maior parte do Brasil também se baseia nessa norma paulista, ok? Então, vamos à parte de chuveiros automáticos. Então, rede de sprinklers. Introdução. Então, projetar um sistema de combate ao fogo significa, em última instância, entender os riscos de perdas a que uma edificação possa estar sujeita, sejam elas humanas ou econômicas, e a partir dessa compreensão, elaborar um sistema inteligente que minimizará ao máximo esses riscos, tá? Então, veja que quando eu uso aqui a expressão sistema inteligente, eu estou me referindo a algo que venha a funcionar de forma automática, utilizando os verbos que a gente colocou na nossa primeira aula de incêndio, que venha não só combater para debelar o fogo, mas que venha também informar e localizar a circunscrição do incêndio. Então é isso que a rede de sprinkler faz. Ela debela, ou seja, ela combate, ela informa através de sinais sonoros e luminosos, tá? Através de sirenes, por exemplo, e ela se resume à circunscrição do local do incêndio ou dos focos de incêndio, tá bom? Uma pesquisa realizada ao longo da década de 80 nos Estados Unidos apresentou os seguintes resultados. Veja, 8% dos focos de incêndio foram extintos e controlados por apenas um sprinkler, por apenas um chuveiro automático. 8%, tá? Já é um número significativo, visto que eu estou falando de um único sprinkler, um custo realmente muito baixo, tá? Agora, vejam essa outra informação, de que 48% dos focos de incêndio foram extintos e controlados por apenas 2 sprinklers. Ou seja, 2 sprinklers, que é um custo irrisório, quase que o mesmo custo de um sprinkler, tá? Foram aproximadamente 50% dos focos de incêndio, 48%, foram controlados por apenas 2 sprinklers. Quer dizer, é realmente uma economia gigantesca, vale muito a pena, tá? Então, caminhando um pouquinho mais para frente, nós vamos ter que 89% dos focos de incêndio foram extintos ou controlados por até 15 sprinklers. Até. Não quer dizer que pulou de 2 para 15. 2, 3, 4, até 15 sprinklers, que ainda assim não é uma rede de chuveiros automáticas grande. Praticamente 90%, 9 em cada 10 incêndios foram extintos ou controlados, tá? Então eu estou mostrando um número para vocês que justificam o porquê, não só através da legalidade, ou seja, da normatização, da obrigatoriedade de instalar, mas da relação custo-benefício de se instalar uma rede de sprinklers, ok? Bom, então vamos conhecer o que é o sprinkler, né? Então é um sistema fixo, formado por uma rede canalizada de chuveiros automáticos. Sim, eu posso chamar de rede. Por quê? Porque a água ela pode chegar até um sprinkler de uma única maneira, seria uma rede ramificada, mas ela vai chegar a cada sprinkler, ou através até de uma rede malhada, podendo chegar de mais de uma maneira, tá? Então é um sistema fixo formado por uma rede canalizada com chuveiros automáticos conectados
distribuídos por toda a área da edificação. E essa distribuição é feita com um espaçamento calculado de acordo com o grau de risco determinado por norma. Então veja só, as edificações já não é novidade para você, vão ter graus de risco. Risco maior, risco médio, risco menor. Quanto maior o grau de risco, mais próximo o sprinkler tem que estar do outro. Quanto menor o grau de risco, mais afastado o sprinkler pode estar um do outro. E isso é uma relação bem óbvia, tá? São somente ativados, olha só, por energia térmica proveniente das chamas, ou seja, ativado pelo fogo, tá? Chamas de fogo, ou em um incêndio, e que permitam a descarga de água sobre toda a área da circunscrição do incêndio, ok? Com uma vazão mínima determinada, alimentados por sistemas de bomba de incêndio e reserva de água específica para o sprinkler. Tá? Específica. Ah, professor, deixa eu ver se eu entendi. Então, eu tenho além de colocar no reservatório superior, no reservatório inferior, aquela reserva técnica para incêndio, que é calculada para o abastecimento dos hidrantes nos pavimentos, das caixas de incêndio, também agora vou ter que somar mais uma reserva para o combate ao incêndio. Pelos sprinklers. Isso mesmo, tá? E esse combate também vai ser feito através do cálculo do número de sprinklers, da vazão em cada sprinkler e do tempo de combate que cada sprinkler vai ter de acordo com o projeto, para combater o incêndio, ok? A aspersão da água, olha só, norma, a aspersão da água deve proporcionar uma área molhada, uma circunscrição de no mínimo 32 metros quadrados, tá? Ali é metros quadrados, não tem aquele 6,13 não, tá? De no mínimo 32 metros quadrados, ok? Passando para frente. Os sprinklers devem atender duas exigências fundamentais. Rápida ação do aspersor, tá? Ou seja, a gente já viu em um outro slide que o aspersor tem que entrar em funcionamento no máximo 30 segundos depois que começa o fogo, tá? Ou o aumento de temperatura. Esse aspersor tem que agir muito rápido e ter uma circunscrição do incêndio a uma área bastante reduzida. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? Que o aspersor vai pegar só a pequena área? Não. Que ele tem que projetar o sistema, que você tem que projetar o sistema, de modo que você vai circunscrever o incêndio, deixar o incêndio não passar daquilo ali. E quem é que vai deixar não passar daquilo ali? Os sprinklers. Tá? Então, manter, eu acho que o verbo certo é esse, manter o incêndio sob controle numa área de circunscrição bem pequena. Controlá-lo, isso significa controlá-lo, e no caso da extinção, extingui-lo. Ok? A NBR 10897, proteção contra incêndio por chuveiros automáticos, é a NBR brasileira, que se baseia na NFPA. Na NFPA 3, que é como se fosse uma NBR americana, Standard for the Installation of Sprinkler System, é uma NBR americana, é como se fosse uma NBR americana, né? É uma NUSA, para a normatização da rede por chuveiros automáticos, ok? Então eu já tinha falado para vocês que quando a gente fala de combate a incêndio, a gente não trabalha só com uma norma. Essa daí é a grande diferença da parte de incêndio em relação a todo o resto das instalações que a gente já viu, água fria, água quente, águas pluviais e esgoto. A grande maioria delas trabalha com uma única norma principal e mais uma ou duas normas auxiliares, mais para materiais especificamente. Mas aqui não. Aqui, além de a gente ter um conjunto imenso de normativos do Corpo de Bombeiros, ou seja, estadual, tá? Nós temos também algumas legislações da NBR, algumas normas da NBR, como essa, por exemplo, 10.897, e a de Mangotinhos, tá? Então, essa norma, vocês precisam fazer o download dessa norma e tê-la dentro do arquivo de vocês, na pasta norma, dentro da pasta de instalações hidrossanitárias, ok? Faça isso, por favor. E aí eu coloco um vídeo aqui para mostrar para vocês a eficiência realmente
do combate ao incêndio via rede de chuveiros automáticos, via sprinkler. Opa, só um instante. Então vamos lá. Cada um destes dois conjuntos é formado por 12 pallets com caixas de papelão, contendo copos plásticos de poliestireno. Incêndios desse tipo são caracterizados pelo rápido alastramento do fogo. À medida que o incêndio se espalha, a taxa de liberação de calor aumenta exponencialmente. Esses dois exemplos representam a história real de dois depósitos. Em um caso, o proprietário investiu em um sistema de sprinklers bem dimensionado e implementou os controles necessários de inspeção, testes e manutenção para assegurar o funcionamento. Já no outro caso, o proprietário ainda estava analisando se iria ou não investir em um sistema de sprinklers, já que a sua instalação não é obrigatória pela legislação atual. A existência de um sistema de hidrantes e de uma brigada de emergência própria dão a ele uma sensação de segurança. À medida que o sprinkler funciona sobre o conjunto de caixas da direita, o incêndio é controlado. Notamos que os danos causados pelo fogo, água e fumaça são mínimos e que a operação do depósito quase não é afetada. Esse incêndio não será notícia no telejornal da noite. No conjunto da esquerda, um desastre está se desenvolvendo. Enquanto isso, o corpo de bombeiros ainda está longe do local. Quando eles chegarem, não haverá outra escolha senão deixar o depósito queimar e montar uma estratégia defensiva de combate para tentar evitar que o fogo se espalhe para os edifícios vizinhos. Esse incêndio certamente estará nas manchetes dos telejornais da noite. As operações serão prejudicadas por muitos meses e as consequências para a empresa serão muito mais graves do que somente os danos materiais e uma interrupção temporária das atividades. Os analistas de mercado questionarão sobre a redução da lucratividade e o impacto na participação de mercado. O relacionamento com clientes e fornecedores será afetado. Questões de reputação e imagem consumirão um tempo precioso dos executivos. Em matéria de minutos, o contraste entre os dois incêndios é impressionante. O incêndio protegido por sprinklers já não é mais visível, enquanto que o conjunto sem sprinklers está totalmente em chamas. É um desastre. Durante a exibição desse vídeo, o sprinkler em operação usou entre 1.000 e 10.000 vezes menos água do que seria usada pelos bombeiros em sua estratégia de combate defensivo do fogo. Isso mostra que o sprinkler é também um dispositivo sustentável. Ser vulnerável é uma escolha pessoal. Investindo em proteção por sprinklers corretamente dimensionada e cuidando bem desse investimento para que ele funcione sempre que for preciso, o dono da instalação comercial ou industrial escolhe ser resiliente. A rápida reação do sistema de sprinklers transformou o que poderia ter sido grande tragédia em uma pequena ocorrência. 1.000 a 10.000 vezes mais água. Eu utilizaria, se não tivesse o sistema de sprinklers, no caminhão-pipa do Corpo de Bombeiros. 1.000 a 10.000 vezes mais água. Então é por essa razão que eu tenho sempre falado para vocês que a questão, a proposta, a concepção do projeto contra incêndio tem que ser aquele que vai dar o primeiro combate. Ele não vai consumir muita água, não é para consumir muita água. Ele tem que ter ação rápida, eficiente e eficaz. Lembra das palavras eficiente e eficaz desde a primeira aula que a gente vem frisando isso, tá? Então esse vídeo ele não fala, ele grita como é que deve agir um sistema bem projetado de combate a incêndio, tá? Bom, e aqui o que é que entra de novidade? Vamos direitinho, vamos pegar essa concepção aqui e mastigá-la direitinho, vamos digerir direitinho, tá? Eu tenho ali o meu reservatório superior, tá? E eu tenho aqui um barrilete, ok? Note que esse barrilete está vindo para cá, para toda essa região de instalação de combate a incêndio. Portanto, esse barrilete aqui, ele não é o barrilete de água fria, ele é o barrilete de incêndio aqui, tá? Eu representei toda a tubulação que vai para a rede de sprinkler na cor azul, ok? E toda a tubulação que vai para o sistema sob comando, ou seja, para as caixas de hidrante nos pavimentos, aquelas que nós já estudamos no capítulo anterior, em vermelho, tá? Então note que
eu tenho uma tubulação preta, né? Um barrilete. Esse barriletezinho, ele vem para cá e eu tenho aqui duas bombas. Note que isso daqui está onde? Isso aqui está num pavimento onde você tem uma sala de máquinas. Então isso aí é uma sala de máquinas, tá? E notem que essas duas bombas, cada uma tem uma válvula de retenção na saída delas, né? Para quê? Para que a água, caso eu tenha uma situação, uma pressão maior, ela não queira voltar para as bombas, tá? Nós já estudamos lá em água fria, que quando eu tenho uma bomba, tubulação de sucção, que no caso aqui seria essa daqui, e tubulação de recalque, que seria essa. No início da tubulação de recalque, logo na saída da bomba, eu tenho que ter uma válvula de retenção. Por quê? Porque na hora que a bomba para, na hora que a bomba desliga, por inércia, essa água quer voltar para a bomba. E iria provocar um movimento no sentido oposto do rotor da bomba. E isso eu não posso permitir. Por isso eu tenho duas válvulas de retenção aí, uma em cada bomba, ok? O motivo de serem duas bombas a gente também já sabe qual é, já explicou, né? Eu tenho que ter uma bomba funcionando e uma bomba reserva, tá? Ambas ligadas. A reserva não tem que estar em almoxarifada, ela tem que estar ligada, conectada, pronta para ser acionada também, tá? Quando eu saio das duas bombas, eu tenho um novo barrilete, tá? Quando a gente vai estudar estação elevatória lá em sistemas de abastecimento de água, a gente trabalha muito a ideia desse barrilete em estações elevatórias de água das concessionárias, tá? Esse barrilete, notem que na saída dele ele vai mandar água não só para a tubulação do incêndio, do sprinkler, como também para a tubulação que vai para as caixas de incêndio. O que é que eu tenho? Eu tenho aqui um manômetro, eu tenho um registrozinho para fechar aqui, caso precise, tá? Eu tenho um manômetro, vai medir a pressão da água aqui, a pressão ela tem que estar controlada, tá? Eu tenho aqui um pressostato e tenho aqui um tanquezinho de pressão, que são equipamentos necessários quando você faz uma instalação de combate ao incêndio dessas. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse equipamento. A nossa intenção aqui é dimensionar a rede de sprinkler, ter uma boa percepção da rede de sprinkler, tá? Então, você tem, saindo pela tubulação azul, que é a tubulação, vamos logo falar da vermelha para a gente descartar logo ela, saindo da tubulação vermelha, um barrilete, né? E esse barrilete vai dividir a água para as duas colunas de incêndio, que foram dimensionadas por nós daquela maneira que a gente já aprendeu, né? Essas duas colunas de incêndio, ó, note que essa daqui, olha a concepção desse projeto. Ela vem com os pavimentos tipo e provavelmente com o pavimento térreo, tá? O subsolo, aqui é subsolo, tá? Mas essa outra coluna, além de vir para o subsolo, ela vem também para onde, ó, vermelhinha, para o registro de passeio, para o hidrante de passeio. Aí você diz assim, mas professor, essa daqui não está conectada, mas tá. Porque na hora que eu ligar o caminhão pipa do corpo de bombeiros nesse registro de passeio da tubulação vermelha, se eu estiver combatendo o fogo bem aqui, ele vai vir daqui para cá. Professor, ele vai entrar na bomba? Não, não vai, porque eu tenho aqui quem? Né? A minha válvula de retenção. Então ele vai fazer esse caminho e vai chegar até onde eu quero, tá? Naturalmente, ok? Explicada a parte vermelha, que era a parte do sistema sob comando, vamos para a parte azul, que é o que interessa. Então eu tenho aqui uma tubulação que se divide num barrilete, né? Seria o barrilete dos sprinklers, e que ele manda aqui para cada redezinha, isso aqui é uma rede geral de sprinkler, mas eu posso dizer que eu tenho uma malha, que eu tenho uma rede de sprinkler em cada pavimento. Aqui, no nosso esboço, eu tenho só 2, mas eu posso ter aí, esse 2 pode representar aí 200 sprinklers, tá? Então eu tenho um registrozinho antes, tá? Por qual motivo? Porque na hora que acaba o incêndio, eu tenho que, para evitar que a água seja toda consumida, por exemplo, eu também tenho que fechar o registro, tá? Manobrabilidade, tá? E tem um dreno aqui no final, ok? Notem que essa água, os sprinklers também são conectados
ao registro de passeio lá na calçada. E que eu posso fazer com o corpo de bombeiros a mesma ideia com os sprinklers que eu faço com as caixas de incêndio. Ok? A mesma coisa, tá? Bom, passando para frente, já tive, esqueci de válvulas de retenção impedindo que essas tubulações se comuniquem, ok, tá? Ok. Na verdade, vou explicar melhor, impedindo que a água de uma vá para a outra ou vice-versa, ok? E aqui eu tenho instalação de sprinklers, tá? Olha só para a gente ir se acostumando às expressões aqui. Eu tenho aqui a coluna de onde a água para a chegada da rede de sprinklers vem. Ela pode vir lá do reservatório superior, que é como está acontecendo aqui, com as bombas de incêndio lá no reservatório superior. Note que essas bombas de incêndio que fornecem água para os sprinklers também são as mesmas bombas de incêndio que fornecem água para as caixas de incêndio, tá? Então essas bombas de incêndio elas podem estar lá na sala de máquinas, abaixo do reservatório superior, mas podem também estar lá no subsolo. É óbvio que a água vai ter que estar na rede de sprinkler, tá? Ou se a água não estiver na rede de sprinkler pressurizada, por exemplo, imagina aqui uma situação, né? A água vai ter que primeiro passar pela bomba. Então a água não está aqui na rede de sprinkler. Na hora que um sprinkler desse é acionado, você tem a bomba aciona, né? Por isso aqueles 30 segundos, a bomba aciona, ela dá partida, ela começa a puxar a água sob pressão empurra o ar que está na tubulação pela saída do próprio sprinkler. Depois de alguns segundos, você passa a ter a água saindo pelo sprinkler, ok? Da mesma forma, se essas bombas estiverem lá no subsolo, você também vai ter um tempo para essa bomba expulsar o ar, levar a água sob pressão até chegar nos sprinklers, ok? Então, a água chega por essa tubulação, que veja que nesse esquema ele chamou de subida, tá? Então aqui eu parto do princípio, na verdade eu vou concluir pelo nome subida que a bomba de incêndio está lá embaixo. Existe aqui uma válvula de governo e alívio, que depois a gente explica melhor o que é a VGA, tá? É um equipamento que só é utilizado para incêndio, ok? E quando ele chega no pavimento há um ramal principal, daqui a pouco a gente vai dar os nomes a esses ramais. Esse ramal aqui, nessa concepção, foi feito dessa forma. Ele colocou uma tubulação que está em azul, que ele chamou de subgeral, e chamou esse ramal principal de geral. Essa tubulação que está em azul, ela dá uma subidinha para cada uma dessas outras aqui, dos ramais. Então ele chamou esse daqui de geral, esse de subgeral e esse de ramais. Eu poderia também usar a mesma nomenclatura dos ramais de água fria e chamar esse aqui de ramal principal, ramal secundário e subramal, por exemplo, né? Daria certo, seria a mesma coisa, ramal principal, ramal secundário, o azul, e subramal os vermelhos. Mas eu sempre tenho dito para vocês que toda vez que uma aula de instalações hidrossanitárias, de abastecimento de água, de esgoto, atribui nomes às tubulações, principalmente nomes às redes, tubulação principal, tubulação secundária, não levem isso a ferro e fogo. Aprendam, entendam a concepção, que a concepção é necessária ser entendida, mas não levem a ferro e fogo. Tá? Então, aqui eu posso chamar de geral, subgeral e ramal, mas o que importa é você saber conceber o projeto. Ok? Então, nesses subramais aqui, que aqui está chamado de ramais, nesse exemplo eu coloquei 1, 2, 3, 6 sprinklers. 6 sprinklers que apontam para cima, tá? São sprinklers verticais e que apontam para cima. A gente vai ver esse tipo aí, porque tem também os sprinklers que apontam
para baixo, os sprinklers pendentes, tá? Então a gente vai ver esse esquema aí daqui a pouco. Note que nesse esqueminha aqui eu tenho um reservatório, né? O fluxo aqui é descendente, vem para isso daqui, que o slide chamaria de geral, eu poderia chamar de ramal principal, tá? Dá uma subidazinha aqui, coloca a válvula de governo e alívio antes da válvula de retenção. A ideia da válvula de retenção é não permitir que a água volte daqui para cá, tá? Então, válvula de governo, na sequência da vazão, válvula de governo e alívio, VGA, após ela, VR, válvula de retenção, tá? E aí eu tenho o que eu chamaria de ramal secundário, mas ele, de acordo com esse slide aqui, chamou de subgeral, ok? E colocou os ramais, que eu chamaria de subramais, com os sprinklers apontando para baixo dessa vez. Aqui é uma rede de sprinkler pendente, ok? É uma rede de sprinkler pendente. A gente vai ver essa classificação já já, tá? Olha como isso daí pode aumentar o grau de dificuldade de trabalho que o projetista vai ter. Eu tenho aqui diversos pavimentos, onde em vários deles eu tenho redes iguais, mas talvez devido à mudança de arquitetura no outro pavimento, né? Isso aqui pode ser, por exemplo, um prédio de escritórios, onde a configuração dos escritórios, dos diversos pavimentos é diferente, através de divisórios, de paredes divisórias, tá? Então, se a configuração das paredes é diferente, isso vai implicar na configuração da rede de sprinkler também. Muita atenção a isso, você que vai ser projetista de combate a incêndio, tá? Então eu tenho aí nos diversos pavimentos, diversos tipos diferentes de redes de sprinkler. Então aqui eu tenho detalhe. A gente, quando chegar em sistemas de abastecimento de água, a gente vai estudar melhor o que a gente chama de redes, né? O sistema de sprinklers, ele é uma rede, assim como uma rede de abastecimento público, tá? É uma rede hidráulica, tá? E redes hidráulicas têm que ser dados nomes aos nós. Cada pontinho, cada encontro de tubulações tem que ter um nome, ó. Então, o nome desse ponto aqui é C, é o nó C. O desse aqui é o nó B. Então, vejam que ele chamou essa ramificação aqui de C1, essa outra de C2. Tá? Esse aqui é o A, A1, A2. Esse aqui é o B. Aqui deveria ser, se tivesse uma ramificaçãozinha horizontal, B1, B2. Tá? E ele deu um número a cada sprinkler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí vai, ó, 9, 10, 11, 12. E aí vai. Tá? Então, redes em geral de água, de abastecimento de água, de esgoto, a própria coluna de água fria que a gente estudou em água fria, ela tem que ter para sua organização a nomenclatura dos pontos, para que você possa organizar direitinho o seu projeto, ok? Passa para frente um pouquinho. Aqui eu tenho características do sprinkler, tá? Então eu tenho um sprinkler completo. Esse daqui é o que a gente chama de corpo do sprinkler, tá? O sprinkler lá na sua parte superior, ele tem uma região circular, né? E que vai ser um defletor, e que esse defletor tem uma forma, dependendo do tipo de sprinkler que você tem. Se você tem um sprinkler para cima, que a gente chama de sprinkler de pé, esse defletor, obviamente, eu não quero jogar água para o teto. Esse defletor vai ter uma forma cônica para baixo, né? Onde a ideia é defletir a água, jogar água para cima e defletir para baixo, tá? Então, se esse sprinkler for pendente, esse defletor já não vai ter essa forma, porque ele jogaria água para cima. Ele vai ter uma forma que permita que a água faça isso, tá? E tem também o defletor de parede, que é o defletor lateral, que ele não pode simplesmente jogar para frente, ele tem uma finalidade. O fato de ele ser lateral tem uma finalidade. E eu até antecipo para vocês, é proporcionar mais combate a uma determinada região, tá? Os outros não, eles proporcionam combate de forma igual, tá?
a aspersão de forma igual. Então o defletor ele muda de acordo com o tipo de sprinkler, tá? Aqui eu tenho o elemento termosensível, um líquidozinho que você veja que aqui ele está na cor azul, aqui ele está na cor vermelho, tá? E esse líquido aí que pode ter diferentes cores, essas diferentes cores representam, sabe o que? A temperatura que o sprinkler foi fabricado, dimensionado para ter a sua ampola rompida, aonde esse líquidozinho vai sair e vai liberar o que vem atrás dele, que é a água sob pressão, ou inicialmente, se a tubulação tiver com ar dentro dela, liberar o ar para em seguida a água. Ok? A gente vai ver esse tipo de... o que é que muda de uma coisa para outra, de uma forma para outra, tá? Então, nós temos aí, a grosso modo, esses como elementos principais do sprinkler. Eu costumo dizer, pessoal, que na nossa disciplina, o engenheiro civil, ele não tem que entender sobre fabricação de sprinkler, ele tem que entender qual sprinkler usar no projeto dele, ele tem que entender de projeto de combate a incêndio, né? Ele não tem que entender de fabricação de material de tubulação, ele tem que entender quais são as características da tubulação. O médico, quando vai pedir um eletrocardiograma, ele tem que saber ler o resultado do ECG, do eletrocardiograma. Ele não tem que entender como a máquina que faz o eletrocardiograma funciona. Entendem isso? Então, eu sempre falo isso em sala de aula. A gente tem que entender o que interessa para a gente, que é saber fazer o projeto de combate a incêndio bem feito, utilizando os insumos corretos, tá? Bom, e aí eu tenho aqui uma norma, tá? A NBR 6135, que classifica os riscos em leve, ordinário ou extraordinário. E essa classificação se dá em função da combustibilidade dos materiais. Então, olha só. Risco leve ocorre em igrejas, escolas, residências. Risco ordinário, aí tem grupo 1 e 2. Grupo 1, estacionamento de veículos, padarias. Grupo 2, moinho de grãos, confeitarias. Risco extraordinário, grupo 1, hangares, fundições, serrarias. Grupo 2, limpeza com solvente, pintura por imersão, processamento de plásticos, etc. Professor, eu vou saber esses riscos só com esse gráfico aqui? Óbvio que não. Existe uma normatização que trata disso, né? Eu estou citando a norma e estou apenas citando aqui um exemplo, tá? Mas a norma ela descreve cada um desses elementos. Tá? Cada uma daquelas edificações, ok? Então veja, aqui eu tenho, eu vou ler aqui rápido, porque senão se torna massivo demais, tá? Riscos pequenos, leves ou baixos, ó. Inclui locais onde os materiais são de baixa combustibilidade e onde não há obstrução à ação dos sprinklers. Pessoal, são duas coisas, tá? E tem um conectivo E. Então você tem que analisar duas coisas para classificar o risco em risco baixo. Primeiro, os materiais serem de baixa combustibilidade. Segundo, e além disso, e também não haver obstrução à ação dos sprinklers. Você já pensou se eu tenho um lugar onde o risco é baixo porque tem baixa combustibilidade, mas entre o sprinkler e os materiais tem uma parede no meio? Né? Isso aí não seria risco baixo. Ok? Então, compreendem, por exemplo, apartamentos, igrejas, clubes, escolas, universidades, dormitórios, quartéis, prédios de escritórios, hospitais, hotéis, museus, bibliotecas, exceto locais muito grandes com estantes de livros. Tá? Aí deixaria de ser risco baixo. Prédios, porque eu teria um material, eu teria muito comburente para poder abastecer o meu fogo. Prédios públicos, acampamentos de obra, etc. Aplica-se também a lojas individuais com área inferior a 300 metros quadrados em andar térreo. Lojas no térreo com área de menos que 300 metros quadrados, aplica-se também o risco baixo. Então, se a área for maior, o risco já não é baixo. Se não for no térreo, devido ao combate ser mais complicado, o risco já não é baixo, já leva a outra classificação.
ok? Passando para frente. Aí eu tenho o risco médio, que tem dois grupos, né? Aí eu vou ser mais objetivo. Compreendem locais onde os materiais são de baixa combustibilidade, a altura das mercadorias não exceda 2,40 m e há outros fatores favoráveis. Mas não deve haver líquidos inflamáveis no local, porque se houver, deixa de ser médio grupo 1. Tá? Compreende garagem de automóveis, padarias, casas de caldeiras, fábricas de cimento, centrais elétricas, restaurantes, lavanderias, teatros, auditórios, estação elevatória de água, fundições, etc. Ok? Aí eu tenho, vou passar agora mais rápido, o grupo 2, tá? Leiam em casa, tá? Tenho o grupo 3, risco médio tem 3 grupos, tá? E eu tenho o risco grande, que tem grupos também, tá? Leiam isso daí em casa para que vocês tenham essa percepção melhor, tá? Leitura da norma muito explicadinha, a gente também não tem como estar fazendo na aula. Agora, vejam os tipos de sprinkler. Aqui eu coloquei 3 sprinklers, 1, 2 e 3, né? O sprinkler 1 é aquele que fica para cima e que, como eu já falei, tem um defletor para jogar a água para baixo. É o sprinkler de pé, é o sprinkler para cima. O sprinkler 2 é o sprinkler que fica para baixo. Note que o defletor dele é diferente do defletor do 1, tá? É o sprinkler pendente, ou também chamado sprinkler para baixo, ok? E eu tenho ainda o sprinkler de parede, que é um sprinkler lateral. Veja que o defletor dele é diferente, ele não vai jogar a água de forma uniforme, formando uma circunferência, formando uma meia esfera. Veja que o defletor dele é diferente, porque ele foca uma região específica, tá? Bom, aí tem o sprinkler para cima, que do inglês é o sprinkler upright, normalmente utilizada em instalações onde as canalizações são expostas e que, portanto, tem que ser pintadas de acordo com norma. Por exemplo, garagens, né? Nas garagens, a rede de sprinkler é exposta, tá? Esse modo faz com que o jato suba verticalmente até encontrar o defletor e reflete o jato na direção oposta, ou seja, para baixo. Professor, agora eu vou dizer o pulo do gato. Eu ainda não ficou claro para mim quando que eu vou usar esse. Você vai usar esse na seguinte situação. Quando você tem um subsolo, por exemplo, uma garagem, você tem a laje, né? A laje de cima, o teto, tá? E você desce uma certa altura com a rede de sprinklers, né? Você desce uma certa altura com a rede de sprinklers. Imagine você, se eu coloco o sprinkler para baixo, eu perco mais ainda o controle sobre qualquer incêndio que aconteça na parte mais alta. Tá? Então, a ideia de em garagens fazer a utilização do sprinkler vertical, do sprinkler de pé, é que eu tenha ali uma abrangência um pouco maior, inclusive na horizontal. A deflexão ela vai ser mais horizontalizada na parte alta. Diferente da deflexão desse sprinkler aqui, que já desce. Ela não é horizontalizada na parte alta, ela desce. Então, para esse tipo de situação, usa-se o sprinkler upright, o sprinkler de pé. Agora, imagina uma situação onde eu tenha um forro e o sprinkler esteja só a pontinha dele, só a cabecinha saindo do forro. Eu não tenho nada para cima. Então, ali, eu não tenho altura para cima onde possa ter incêndio. Então, ali cabe o sprinkler pendente. Ok? Mais ou menos essa daí a regra, tá? Beleza, vimos o para cima, aí tem o pendente, né? É o pendente. Quando o chuveiro é projetado numa posição na qual o jato é dirigido para baixo para atingir o defletor e espalhar o jato. Já falei o tipo de contexto onde eu devo preferir utilizar esse sprinkler. Bom, eu tenho também os sprinklers laterais, que são os sprinklers de parede. No Brasil a gente costuma chamar sprinkler de parede, ou sidewall. Modelo projetado com defletor especial para descarregar a maior parte da água para frente
frente e para os lados, tá? Em forma de um quarto de esfera. Ele concentra numa região e uma parte mínima para trás contra a parede. Então é quando ele está querendo proteger ali, provavelmente materiais que tenham combustibilidade. A parede é o que menos interessa, tá? Então ele tem essa diferença, ok? E aí eu tenho variações estéticas do tipo de sprinkler. Eu tenho um sprinkler embutido, chuveiro flush, chuveiro oculto, tá? Olha o embutido. Chuveiro decorativo, cujo corpo ou parte dele, exceto a rosca, é montado dentro de um invólucro embutido. Vocês estão vendo que só o que está aqui do lado de fora é a parte onde eu tenho ali a ampola, tá? Então ele fica ali meio embutidinho, a rede de chuveiros automáticos não aparece. Note claramente que ele é pendente, ele é um tipo de sprinkler pendente. Essa classificação aqui é outra, tem mais a ver com estética, tá? Mas ele está embutido. Note que aqui nem aparece, tá? Bom, veja também aqui, ó, chuveiro flush, chuveiro decorativo, os dois são decorativos. Então aqui tem mais a ver com a questão estética, tá? Cujo corpo, incluindo a rosca, é montado acima do teto. E ao ser ativado, o defletor se prolonga para baixo do plano inferior do teto e aciona. Então ele fica totalmente embutido, ele tem uma tampinha. Na hora que ele é ativado, ele desce, essa tampinha saca fora e ele dispara água. É quando eu primo estética, é quando eu tenho uma rede de chuveiros num local que precisa ter estética, saguão de hotéis, por exemplo, né? Já pensou que feio que seria aquela rede de sprinkler toda aparecendo, né? Principalmente hotéis 5 estrelas, que a estética é muito importante. Então você teria aí a utilização, tá? Chuveiro oculto, mesma coisa, tá? Aqui a tampinha dele, ó, a mesma coisa. Chuveiro flush, chuveiro oculto, tá? Bom, suportes. Aí essa parte dos suportes, como já são detalhes mais específicos e é bem variável também, eu vou deixar para vocês lerem em casa, tá? Mas devem ser de materiais ferrosos, nunca de plástico, né? Nunca de plástico. Devem suportar o peso do tubo cheio, o peso da tubulação, que tem um peso, mais o peso da água dentro, tá? Em cada ponto de fixação. Devem ser fixados em vigas, lajes, paredes e tetos, nunca em forros. Já imaginou? Nunca em forros, tá? Deve ser instalado um suporte entre dois chuveiros sucessivos. Entre dois chuveiros sucessivos deve ser instalado um suporte. Isso daí são especificações que a norma coloca, tá? Então ele tem aqui diâmetro do tirante de suporte em função do diâmetro da tubulação, tá? Vários modelos diferentes de suporte, vai depender do projeto que você está usando, ok? Do fabricante com o qual você está trabalhando, normalmente isso aí fica a cargo do fabricante. O projetista, ele vai prever o local do suporte, se ele for um bom projetista, mas tem muito projetista que nem faz isso, tá? E aí, vários modelos de suporte, ilustrações que eu achei na internet, ok. Lembra que eu falei da válvula de governo e alarme? Olha só, alarme de fluxo de água, alarme de fluxo de água. Então ele alarma quando tiver uma vazão passando por ali. O nome disso é válvula de governo e alarme. Olha o que é que ela é. Também conhecido como VGA, válvula de governo e alarme. É uma válvula de retenção com uma série de orifícios dotados de rosca para ligação de dispositivos de controle e alarme. O alarme de fluxo de água deve ser específico para sistemas de sprinklers, chuveiros automáticos, e deve ser ativado pelo fluxo de água equivalente ao fluxo em um chuveiro de menor orifício instalado no sistema. O alarme sonoro deve ser acionado no máximo 5 minutos após o início do fluxo e deve continuar a interrupção do mesmo. Professor, eu não entendi o que é o VGA. Ora, quais são as finalidades do sistema de incêndio? Vamos relembrar em 3 verbos. Combater até debelar o fogo, né? Visando debelar é combater. Avisar
Lembra? Informar. Quem é que vai fazer isso? A válvula de governo e alarme. Então, é por isso que eu não encontrei válvulas de governo e alarme em instalações prediais de água fria e outras. Tá? E o terceiro verbo é manter, né? Manter o incêndio circunscrito, circunscrever o incêndio a uma região, localizar o incêndio. Tá? Então, a válvula de governo e alarme, na hora que qualquer sprinkler que está a jusante dela, que está depois dela, entrar em ação, conforme está dizendo aqui, ó, equivalente ao fluxo de um chuveiro de menor orifício instalado no sistema. Um chuveiro. O menor chuveiro que dispare, ela já tem que disparar. Tá? Então ela vai disparar o sinal sonoro, vai dizer, ó, tá passando água por aqui. Então veja que o mecanismo físico, o mecanismo científico que torna o incêndio avisável é o fluxo de água acontecendo dentro da tubulação. Quando a água deixa de estar parada e passa a andar. Né? Então ela é uma válvula, mas ela é uma válvula que avisa. Tá ok? Então isso daí é a válvula de governo e alarme. Tá? Passando para frente. Aqui eu tenho modelos de válvula de governo e alarme. Tá? Quando a água flui no sistema de sprinkler por causa da operação de basta um ou mais sprinklers de incêndio automático, a válvula de verificação de alarme se abre, permitindo o fluxo contínuo da água no sistema e a transmissão de um alarme tanto elétrica quanto mecanicamente. Então é isso que a válvula de governo, a VGA, a válvula de governo e alarme faz. Ok? Bom, sistemas de sprinklers, vamos para frente. Então, os sistemas podem ser classificados sob dois aspectos distintos. Primeiro, quanto à ação da água, ou segundo, quanto à disposição das tubulações. Olha que isso aqui é interessante. Ação prévia, tubulação molhada e dilúvio. Ação prévia. Sistema com chuveiros automáticos ligados a uma tubulação que contém ar. Ou seja, é uma tubulação seca, não tem água dentro da tubulação. Dentro da rede de sprinkler não tem água. A água chega e rompe a ampulha. Então, professor, agora olha, eu vou logo ler a segunda e depois a gente comenta as diferenças das duas. Tubulações molhadas. Tubulações sempre cheias de água e ligadas a um reservatório, sendo liberada pelo rompimento do bulbo do sprinkler. Professor, quais são as diferenças? Bom, eu vou primeiro colocar uma diferença que já foi falada aqui. Se eu visualizar, vou voltar alguns slides aqui para você, tá? Pronto. Se eu visualizar essa figura, eu vou perceber que todo o meu sistema de combate a incêndio está atrelado a bombas de incêndio. Mas quando eu ensinei bombas de incêndio para vocês, eu fui falando para vocês todo o histórico, toda a evolução da concepção de instalação de bombas de incêndio nos projetos de incêndio, né? E nem sempre foi necessário ou nem sempre é necessário bomba de incêndio. Pode ser que eu tenha uma edificação aonde a altura que eu tenho entre o nível da água do reservatório superior e a primeira caixa de incêndio mais próxima dele seja superior a 10 metros e já me dê uma pressão ali de 10 metros numa boa. E aí eu não precisaria de bomba de incêndio, concordam? Nessa hipótese que eu estou mencionando para vocês, de eu não precisar de bomba de incêndio, eu faço uma pergunta para vocês. Como é que está a água dentro do sistema? Ela está dentro da tubulação. Sob pressão? Sob pressão. Que pressão? A pressão definida pela altura da coluna líquida acima daquele ponto. Que nós já estudamos isso em água fria. Então, quando eu não tenho bombas, eu tenho um sistema molhado, tá? Com água em toda a tubulação. Agora, nessa hipótese de eu ter bombas, o que é que acontece? A água só está até aqui, ó. A bomba está desligada, então ela não está bombeando água, não tem nada no recalque, né? Na hora que bombeia a água, que ela vai jogar para o recalque e vai jogar para a tubulação. Faz sentido isso aí? Então a tubulação está seca de água, mas ela tem ar, né? Então esse ar está sob pressão? Tá, porque a água está pressurizando ele.
né? Na hora que a água começar a empurrar, esse ar vai sair por onde? Pela ampola que rompeu, pelo sprinkler que rompeu. Mas, professor, previamente, na hora que inaugurou a edificação, ele não podia ter mandado a bomba funcionar, ligado a bomba, mandado água até os sprinklers deixar a água lá, mantendo o sistema molhado. Quem é que garante que a pressão que essa bomba vai mandar não termine rompendo uma ampola dessas, por exemplo? Né? Ou danificando o sistema? Tá? Então, esse sistema pode ser seco, pode ser molhado. A presença de bomba vai dizer isso. Então, essa é uma das hipóteses, tá? Vamos passar aqui um pouquinho para frente é mais rápido que voltando. Bom, já foram vários slides, estamos nesse, né? Então, tubulações molhadas, tubulações sempre cheias de água e ligadas a um reservatório, ou seja, a bomba não está no meio. Ah, professor, então deixa eu ver se eu entendi. Quando eu coloco a bomba de incêndio lá no subsolo, essa tubulação está vazia, tá com ar, está seca de ar, tá, tubulação seca, tá? Na hora que a bomba enviar a água vai empurrar o ar, então vai sair primeiro para depois começar a sair água, ok? Aí eu teria um sistema de ação prévia seca. Agora, uma outra hipótese super importante do sistema seco. Você já imaginou, se você mora na Sibéria, você já imaginou um sistema de combate ao incêndio numa grande edificação, num país muito frio, na Rússia, por exemplo, que no inverno você tem lá menos 10, menos 20 graus, sendo que a temperatura de fusão da água é 0 grau. Então, se eu tenho uma tubulação com água, na verdade eu tenho uma tubulação com gelo. Aí fazendo brincadeira, professor, na hora que uma ampola dessa rompe, o que é que vai sair? Neve? Lógico que não, né? Tem gelo lá, congelado, sai nada, né? Então você tem que garantir que nessa hipótese, em lugares frios, você tenha um sistema onde você tenha ar na tubulação e não água. Porque se tiver água, essa água vai congelar. E a água está onde? Está nos reservatórios. Cabe ao projeto que esse reservatório esteja aquecido. Mas como a gente está trabalhando aqui a partir do Nordeste, a partir do semiárido nordestino, dos lugares mais quentes do mundo, então a gente não vai aprofundar nessa hipótese não, tá? Bom, se algum dos meus alunos um dia for trabalhar na Sibéria, me convida para fazer um estudo de caso lá. Você paga a passagem que eu vou, tá? Então, pessoal, e tem o dilúvio, que é semelhante, olha só, sistema que utiliza chuveiros sempre abertos, conectado a uma fonte de abastecimento ou bomba. Tá? Bom, então eu tenho uma explicação aqui do sistema de tubulações molhadas. Como o nome indica, as tubulações permanecem sempre com água e ligadas a um reservatório, de modo que a atuação da água se faz prontamente pelo sprinkler localizado onde irrompeu o fogo. É o sistema mais usado e sobre o qual iremos fazer quase todas as considerações que se seguem. Mas quando eu tenho bombas, muitas vezes ele não é assim, tá? E aí eu tenho o sistema de tubulações secas. Ó, as tubulações do sistema que contém os sprinklers possuem ar que está pressurizado pela própria água, tá? Que ao ser liberado pela ruptura de uma ampola, permite à água, também sob pressão, abrir uma válvula, que é a válvula conhecida como válvula de tubo seco. A água escoa nas tubulações do sistema até o sprinkler acionado. Esse sistema é aplicado geralmente em locais de clima que possam determinar o congelamento da água nos encanamentos, principalmente em instalações exteriores. Tá? Bom, sistema de pressão, e vou passar para frente, tá? Vocês leiam isso daí direitinho em casa, tá? Beleza. Tipo de rede. Então eu tenho redes abertas, que eu já tinha falado isso para você no começo, ou redes ramificadas, que é aquela onde a água para chegar num determinado sprinkler, ela só vai ter um único caminho possível para chegar lá. E tem as redes fechadas ou redes malhadas, que são aquelas onde a água pode chegar num determinado sprinkler por mais de um caminho diferente, tá?
E a rede malhada ela pode ser em anel ou greia, assim como a rede ramificada, dependendo também da proposta, pode ser em espinha de peixe ou em ou em grelha, né? Aqui é anel ou é espinha de peixe ou grelha. Aqui é anel ou tem outro nomezinho, tá? Mas enfim, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Tipos então, sistema de spring, denominações, tá? Então, linhas verticais ou colunas, do inglês risers, desencana com isso daí, são as colunas que vão dar em cada pavimento, tá? São as tubulações que abastecem o sistema inteiro, tá? Aí eu tenho linhas alimentadoras ou troncos, veja que eu já estou dando aqui outro nome possível ao que tinha sido chamado lá de geral e que eu mesmo tinha chamado de ramal principal, tá? Abastecem as colunas ou ramais. E aí ele vai ter outras que eu vou passar para você estudar sozinho, né? Ramais, subramais, tá? Mas olha que isso daqui, essa concepção é importante, depende muito da geometria, da planta do lugar, do pavimento principalmente, onde você está trabalhando. É por aqui que pode ser que você tenha redes de sprinklers diferentes nos diferentes pavimentos. Então, ó, primeiro caso, o que ele chama de alimentação central, é o sistema mais usado, né? É o clássico, tá? Então ele tem aqui uma tubulação principal, tá aqui a coluna, né? A coluna tá vindo aqui dos outros pavimentos, tá? Tem uma tubulação principal. Essa tubulação é no centro, por isso o nome central, ela não é na extremidade, não é nessa nem nessa, é no centro. E aí ela dá para esse ramal que dá para vários subramais. Os subramais contêm ali os seus sprinklers. Aqui ele usa a denominação que eu uso, ramal subramal. Tá? Podendo ser esses sprinklers pendentes, dependendo do projeto, né? Ou de pé. Tá? Agora, olha esse outro aqui, ó, alimentação lateral. Ele não é mais pelo centro, é lateral. Tá? Talvez por uma questão de estética, talvez por uma questão da proximidade com o local onde está a coluna. Isso é uma coisa que você tem que avaliar e decidir. Engenharia civil não é uma ciência exata, é uma ciência de tomada de decisão. Tá? Então, coluna, que obviamente deve ficar mais afastada das janelas, tá? Alimentação lateral central. Notem que esse nome aqui é alimentação central. É o sistema mais usado. Então aqui ele abastece por aqui, por isso que o nome é lateral e dá para cada um dos subramais. Observem que tanto essa rede como essa rede aqui são redes ramificadas, tá? Ramificadas em grelha, formato de grelha, tá? Então isso aqui é uma grelha, igual grelha de churrasqueira, tá? A diferença é que essa daqui não fecha. Eu acho que o que aquele slide lá quis dizer com rede malhada em grelha é quando isso aqui fecha, tá? Que aí se assemelha a uma grelha de churrasqueira mesmo, tá? Então você tem aqui a alimentação lateral, por isso que o nome é lateral central. Eu vou já explicar por que é central. Veja que aqui, desde o outro projeto aqui, ó, tá escrito até 8. Cada subramal, para um lado para o outro, é até 8, tá? Aí ele passa para a alimentação central pela extremidade. Então esse primeiro nome central é porque é aqui, né? Aqui, ó, é lateral porque é aqui, mas esse cara não tá na extremidade, tá aqui pelo meio, por isso que é central, tá? E aqui a alimentação central pela extremidade, tá? É central, mas a coluna, ao invés de estar aqui numa região mais no meio, ela está na extremidade, tá? Mas continua sendo uma grelha aberta, né? Continua sendo. A alimentação lateral, mas não é central, é pela extremidade. E aí vai, tá? Tem várias maneiras de você fazer essa concepção aí, tá? Algumas questões específicas que podem já ser faladas, mas na verdade a gente vai ver isso por projeto, tá? Quando um ramal alimentar numerosos subramais com apenas 2 sprinklers, isso é um caso particular, a gente nem viu ainda o dimensionamento, com apenas 2 sprinklers em cada subramal, ó, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, pode-se adotar uma disposição indicada a seguir para até o número de 14 subramais. 1, 2, 3, 4, 14.
que seria essa disposição. Ele vem com tubulação de 3 polegadas, coloca 2,5, aí coloca a distância, e essa distância vai depender do risco, tá? Essa distância vai depender do risco, mas o diâmetro não, tá? Então 2,5, 2,5, aí 2, 2, 2, 2, nos últimos 3, 1,5, 1 quarto e 1 quarto e 1 no final. E aí ele vai. Então isso aqui, isso aqui seria ali se você fosse num McDonald's, seria um combo, né? Seria uma coisa já pré-fabricada, né? Mas na verdade eu não quero fazer dimensionamento, ok, pode usar assim. Seria uma coisa assim, tá? Ou essa outra disposição, tá? Começa com 3, aí vai 3, 3, 3, 3, 2,5, 2,5, 2, 2, 1, 4, 1, 4, ok? Bom, e aqui eu tenho outras disposições específicas também que eu vou deixar para você olhar em casa, tá? Outras disposições específicas, mas desencana, olhe, ok, absorva, ok, aceite, mas daqui a pouco a gente vai ver o dimensionamento, tá? Então, beleza. Vejam que aqui, pessoal, eu tenho um anel fechado. Veja que isso aqui deixa de ser uma rede ramificada de sprinkler e passa a ter um outro conceito, que é o conceito de rede malhada, tá? Veja aqui que é uma grelha, ó, ele fechou de um lado, fechou do outro. A água, para chegar nesse ponto, ela pode vir por aqui, ela pode circular aqui, dar a volta, chegar aqui. Então tem várias maneiras diferentes da água chegar, tá? Da mesma forma, a água para chegar nesse ponto, professor, só tem por aqui, mas para a água chegar aqui, ela pode vir por aqui pela direita, mas ela pode vir também por aqui pela esquerda e chegar lá. Né? Então, quando eu tenho mais de uma maneira da água chegar até um determinado ponto, eu tenho uma rede malhada. Tá? Malhada em bloco ou anel. Ramificada em grelha ou espinho de peixe. Normalmente é muito difícil você ver um formato espinho de peixe para rede de sprinkler. Tá? Bom, e aí eu tenho mais disposições, agora é mais do mesmo, tá? São apenas outras fotos que eu encontrei, que eu fui formatando aqui os meus slides, outras fotos da mesma coisa, então é mais do mesmo. Então eu não vou ficar explicando novamente o que já está explicado, ok? Então passem para frente, mas serve para vocês darem uma estudada. Aqui é quando eu tenho algum obstáculo no meio do caminho, tá? Um pilar, por exemplo, alguma coisa assim, tá? Mais do mesmo, mais ilustrações, vou passar para frente, ok? Requisitos de instalação, ó, devemos ter, de acordo com a NBR 10.897, leitura obrigatória, pessoal, leitura obrigatória. Os seguintes cuidados: a edificação deve ser totalmente protegida por chuveiros automáticos, exceto em áreas onde a proteção não é exigida por essa norma. Então a norma vai dizer onde é que exige e onde é que exige. As instruções técnicas também, tá? O espaçamento dos chuveiros não pode exceder, em hipótese alguma, a maior área de cobertura permitida por chuveiro. Ou seja, se a maior área, por exemplo, for 32 metros quadrados, eu não posso deixar um aqui e o outro tão distante que fique alguma área vazia ou que esse chuveiro teria que atender a uma área maior do que ele atende. Ele não atende. Vai ficar uma área que não vai ser protegida pelos chuveiros, tá? O posicionamento dos chuveiros deve ser tal que permita o desempenho satisfatório com relação ao tempo de ativação e distribuição. Bom, olha só, fornecimento de água aos sprinklers. O fornecimento de água pode ser por alimentação direta de um reservatório elevado. Esse reservatório, olha só, deverá ter capacidade de atender durante 60 minutos. No caso de riscos pequenos, há uma vazão de 20 vezes 90 litros por minuto para cada pessoa de meia. Ou seja, 20 vezes 90 litros dá 1.800 litros por minuto, que vezes 60 minutos vai dar 108 mil litros, tá? 108 metros cúbicos. Então pode-se usar, isso aqui, eu tenho certeza que não fui eu que digitei errado, todo slide está aparecendo assim, eu acho que foi formatação, alguma coisa que está sendo alterada. Eu acho que aqui é 125 mil litros, tá? Pode-se usar 125 mil litros. Então note que ele está dando um tempo de funcionamento aqui para riscos pequenos, que são os residenciais a grosso modo, tá?
os não comerciais ou não industriais, tá? Eu digo não comerciais, mas, por exemplo, hotel se encaixaria aqui, ok? E ele coloca 20 porque cada aspersor tem 90 litros por minuto de vazão. Então ele coloca ali, ele dimensiona para uma rede de chuveiros de 20 sprinklers, tá? Então ele conta o seguinte, ó, vamos supor que 20 sprinklers sejam acionados, cada um liberando 90 litros por minuto, eu tenho que ter meu dimensionamento. Então, lá vai você voltar para redimensionar o reservatório superior. Lá vai você voltar para redimensionar o reservatório superior. Já viu quanto é? Já viu quanto é a reserva técnica de incêndio do sistema sob comando? Agora você vai ver quanto é a reserva técnica de incêndio do sistema de chuveiro de sprinklers, chuveiros automáticos, ok? Aconselha-se ter duas fontes de abastecimento para garantia de melhor funcionamento. Em geral, usa-se água do reservatório superior apenas para a escorva da bomba e bombeia-se água do reservatório inferior, que alivia a estrutura do edifício, que a gente já comentou muito isso. Tá? Bom, aconselha-se também a instalação de um ponto na parte externa para ligar o carro do corpo de bombeiros para assim levar água ao reservatório superior. Na verdade, para levar água até o sistema de sprinkler, né, que seria o hidrante de passeio, tá? Hidrante de recalque. As tubulações devem ser de aço preto, própria para solda, e os mesmos não devem estar embutidos. Tá? Bom, tubulação de sprinkler não deve estar embutida. Ah, mas ela deve estar dentro do forro, mas isso não é embutido na parede. Tá? E aqui eu tenho, pessoal, lembra que eu falei das cores da ampola e eu havia mostrado uma ampola vermelha e uma ampola azul? Isso daqui tem a ver com o risco, isso daqui tem a ver com a temperatura habitual do ambiente e que, consequentemente, com a escolha do sprinkler que eu preciso ter para considerar aquele aumento de temperatura como um incêndio. Veja, em ambientes onde a temperatura máxima é 38 graus, eu vou usar um sprinkler de ampola vermelha que vai romper a ampola a 68 graus. Então esse sprinkler, na verdade o projetista ele vai pensar assim, no ambiente de 38 graus, se eu tiver uma temperatura de 68 graus, eu devo estar com um incêndio aí. Então isso vai acionar o sprinkler. Tá? Agora você já imaginou você usar um sprinkler de ampola vermelha num local que é perto de uma caldeira, que habitualmente é um local quente, um local que está ali 68, 70 graus toda hora. Eu não poderia usar um sprinkler com ampola vermelha, porque nesse local, 68, 70 graus não é um incêndio, é a temperatura normal do local devido à existência de uma caldeira ali. Então é por isso que eu tenho sprinklers que tem o seu acionamento a diferentes temperaturas, podendo ter o violeta a 182 graus, porque o ambiente natural ali é 152 graus. Percebam que eu tenho diferentes sprinklers para os diferentes ambientes, indústria, residência, ok? Condições de projeto, então. Aqui eu tenho algumas condições de projeto. Área máxima, em função do risco de ocupação, leve, ordinário, extraordinário, pesado. Então, 5.000 metros quadrados, 5.000, 3.000, 4.000, tá? Os sistemas de chuveiro devem ser projetados para operar uma pressão máxima de 120 metros por coluna d'água, tá? E a capacidade dos reservatórios é calculada em função do tempo mínimo de funcionamento dos chuveiros para cada classe de risco de ocupação. Do tempo mínimo, então olha só, tempo mínimo de funcionamento dos chuveiros. Se for risco leve, 30 minutos. Se for risco ordinário, 60 minutos. Mas, professor, a gente viu naquele vídeo que o fogo foi debelado em 3 minutos. Ótimo. Mas você vai dimensionar ou para 30, ou para 60, ou para 90. Tá? Então, você vai ter que ter água para isso. Tá? Então, em função do tipo de risco, da classificação do risco, nós temos o tempo mínimo de funcionamento. E aí a gente aplica aquela 20 vezes 90 vezes esse tempo mínimo. Isso vai dar um volume, você soma com a reserva técnica de incêndio e soma com o dimensionamento do reservatório. Ok? Bem, dimensionamento.
Tem 2 métodos, mas nós vamos ver um que é o principal. É como se faz, em planilhas de Excel, também é como se faz nos softwares, tá? Vamos voltar, que é importante. Os diâmetros das tubulações são determinados de acordo com o número de chuveiros, né? Quanto maior a rede, maior vai ter que ser o diâmetro da tubulação, que eu vou dividir mais a água, né? Considera-se que as perdas de carga são bastante reduzidas em função da utilização de tubulações com diâmetros relativamente elevados para o número de chuveiros que alimentam. Tá? Mas consideram-se as perdas de carga. Há quem desconsidere, mas com as perdas de carga localizadas. Tá? A quantidade máxima de chuveiros que pode ser alimentados por uma tubulação depende do material da tubulação, da classe do risco de ocupação, do local a ser protegido e do posicionamento do chuveiro. Então, são muitas variáveis para o projetista decidir, tá? E as canalizações de sprinkler são compostas de 3 partes: do material da tubulação, da classe do risco... desculpa. Esquece isso aqui, tá? É erro. Para o dimensionamento do sistema, utilizando a NBR 10897, que a gente já mencionou, devem ser atendidas as tabelas e recomendações a seguir. Tá aqui. Olha só. Eu tenho aqui o diâmetro da coluna. Essa tabela vai dimensionar a coluna. Tá? E aqui eu tenho o número de sprinkler, que são esses números pretos, em função do risco, pequeno, médio ou grande. Ok? Também tem o dimensionamento de ramais e subramais para tubos de aço de cobre em função do risco, pequeno, médio ou grande. Tá? Vou deixar isso aqui para você ler como detalhe. Tá? Isso daqui é importante. Ó. Se o risco for pequeno, que a gente já tinha comentado no slide anterior, mais atrás, riscos pequenos, médios e grandes, a gente já tinha visto essa classificação. Eu tenho que ter, por sprinkler, uma área de 21 metros quadrados. Mas veja, no outro extremo, se o risco for grande, por sprinkler, uma área de 9 metros quadrados. Ou seja, eu tenho que ter uma densidade de sprinkler maior que, porque cada sprinkler abrange, abarca, atende a uma área menor. Né? Então essa é a área por sprinkler. Isso daqui vai ser fundamental para o seu cálculo. Você vai calcular o número de sprinklers, olha só, você vai calcular o número de sprinklers dividindo a área do local por quem? Pela área por sprinkler. Tá? Então é assim que você vai calcular o número de sprinklers, tá? E aí ele coloca, ó, espaçamento entre os sprinklers, densidade média, vazão, a vazão em litro por minuto, ó, e a reserva técnica, tá? Vamos lá. Então eu tenho um exercíciozinho para a gente fechar isso. Achar o número de sprinklers e dimensionar a coluna ramal ou subramais de um sistema automático de proteção contra incêndio para um compartimento de 18 metros por 15 metros. Com grande risco grande de sinistro. Tá? Então, lembrando, o meu compartimento é de 18 por 15. Eu vou ter uma área que é 18 vezes 15. Tá? Vamos para frente. Então, primeiro cálculo, o número de sprinklers vai ser a área que eu tenho do local, 18 vezes 15, dividido pela área por sprinkler. Se você voltar para cá, para risco grande, a área por sprinkler é 9 metros quadrados. Então, quando eu divido a área total, 18 vezes 15, por 9, eu encontro 30 sprinklers. Professor, deu 30,1. Você vai usar 31. Deu 30,2. Você vai usar 31. Tá? Deu 29,8. Você vai usar 30. Tá certo? Dimensionamento da coluna. Aí vamos lá. O risco é grande. E eu tenho 30 sprinklers. 30 sprinklers está onde? 30 sprinklers está aqui dentro. Ó.
a um máximo de 55. Então, eu vou ter uma coluna de 100 milímetros, ok? Então, risco grande, né? 30 sprinklers está aqui dentro, eu vou ter uma coluna de 4 polegadas, ok? Fácil, tá? Professor, beleza, 4 polegadas. Lembrando que se eu estou falando de 30 para a coluna, eu tenho que pegar a soma dos sprinklers de cada pavimento, né? De cada pavimento, porque a coluna vai abastecer todos os pavimentos. Então esses 30 aqui são os sprinklers que tem em todos os pavimentos, ok? Muita atenção com isso, tá? Bem, e no projeto eu resolvi ilustrar assim, ó. Eu coloquei aqui 15 metros, ó, 15 metros por 18 metros, tá? Coloquei aqui a minha alimentação, não é central, é lateral, tá? Por quê? Porque a coluna ficava melhor de ser colocada aqui, talvez, ok? Aí eu dei nome a esses pontos, a esses vértices dessa coluna principal, desse ramal. Coluna é A, B, C, D, E, F, G. Preste atenção. Dê nomes. A, B, C, D, E, F, G. E espacei mais ou menos assim. 1,5 m, até a metade aqui mais 1,5 m, daqui para cá mais 1,5 m, então dá 3 aqui, ó. 3, 3, 3, 3, 3, 1,5 m. 1,5 m, 3, 3, 3, 3, 3, 1,5 m. Tá? Cada um desses subramais vai ter um comprimento. Aí eu coloquei o primeiro sprinkler a 1,5 m, aí 3, 3, 3, 3 e 1,5 m no final. Então eu tenho 30 sprinklers, eu fiz 6 por 5. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 e em cada um dos 6 tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Note o pulo do gato, note que o 1 é o último lá. Então é 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então se eu lhe perguntar, onde é que está o sprinkler D2? D2. Onde é que está o sprinkler F4? F4. Ok? Bom, feito isso, vou para o dimensionamento desse trechinho aqui, ó, dos subramais. Porque o ramal e do ramal. Aí vamos primeiro começar pelos subramais, né? A coluna já está dimensionada, ela tem 100 milímetros, 4 polegadas. Vamos para o subramal e depois para o ramal, tá? Então, na verdade, eu posso começar nesse caso aqui pelo ramal, tá? Olha só, trecho AB. O trecho AB, ele alimenta quantos sprinklers? Todos. Todos são 30, alimenta 30 sprinklers, né? Então, quando eu venho para cá, alimentar 30 sprinklers, onde é que eu estou aqui? Risco grande, né? Risco grande, 30 sprinklers, eu estou aqui dentro. Ó. Então, vou usar uma também de 100 milímetros, ok? Quando eu chego no trecho BC, 1, 2, 3, 4, 5 sprinklers já ficaram para trás. Eu não tenho mais 30. No trecho BC só preciso alimentar 25 sprinklers, tá? Então, 25 sprinklers já cai aqui, ó. 25, ó, já cai aqui. Então, já posso reduzir para 75. O trecho BC já foi. Quando eu vou dimensionar o trecho CD é para alimentar daqui para lá, ó. Só tem 20. Então, é para alimentar 20 sprinklers. 20 sprinklers, de 15 até 25, continuam sendo de 75. E assim por diante. Quando eu vou alimentar o trecho DE, só tem 15, depois 10, depois 5. Né? Então 15 já cai aqui, ó. Já dá para colocar o de 60. 2 polegadas e meia. No trecho EF, eu só tenho 10, aí 10 já cai para cá, ó, o de 5. Perdão, 10 é acima de 8, né? Então continua sendo o de 60. Mas no trecho FG, que só tem 5, eu já posso usar o de 40. Ok? E aí eu entro naquela discussão. Esse cara aqui, ele começa com 60, depois 75, 75, 60, 60, 60, 40. Qual o diâmetro do ramal? Anote essa resposta aí e me diga no nosso encontro virtual. Você vai ficar fazendo reduções uma atrás da outra para que isso aqui seja uma concha de retalhos? Começa com 100, depois 75, 75 é uma redução de 100 para 75, 75, outra redução.
né? Ou você vai colocar isso com um diâmetro só? E se você for colocar isso com um diâmetro só, qual é o diâmetro? Eu não vou responder no vídeo, eu tenho mania de perguntar e já responder no vídeo, né? Por causa dos que não são meus alunos, mas você no encontro virtual me responde. Você já sabe essa resposta, tá? Então o ramal já foi. Agora vamos para quem? Subramal, que é como pegar um desses, 1, 2, 3, 4, 5. Então trecho 1, 2. O trecho 1, 2, só a água vem aqui, ó, só é para abastecer um sprinkler. Tá? Trecho 1, 2, esse trecho só abastece um sprinkler, que é o sprinkler 1, tá? Então, como é para abastecer um único sprinkler, eu vou ter um trecho de 25 milímetros, né? Um único sprinkler, 25 milímetros. Mas, o trecho 2, 3, esse trecho aqui, ele abastece dois sprinklers. Dois sprinklers já tem que ser o quê? 32 milímetros, tá? O trecho 3, 4 abastece 3 sprinklers, 3 sprinklers já tem que ser 40 milímetros. O trecho 4, 5 ainda 40 milímetros. E o trecho 5, 6 que abastece 5 sprinklers, 40 milímetros de novo. Aí eu pergunto. 40, 40, 40... Não, perdão. Aqui é o trecho 5G, né? Esse trechinho aqui, ó. Aqui é 40, 40, 40, 32, 25. Qual o diâmetro desse subramal? Resposta: 40. Tá? Professor, na prova eu quero que você me dê cada trecho, olha só, cada trecho do subramal, do jeito que eu fiz aqui, depois me diga qual é o diâmetro que você vai adotar para o subramal. Ok? E para o ramal, mesma coisa. Você vai me dizer cada trecho, eu vou corrigir cada um, eu quero ver se você está dimensionando certinho, trecho a trecho, mas depois você vai me dizer o diâmetro adotado no ramal. Ok? Então tá aí, né? Terminamos essa parte aí de dimensionamento de sprinkler. Isso aqui foi uma aula, é uma aula leve, isso aqui é um conteúdo pequeno, tem muito mais coisa para se falar. A gente de verdade aprofunda um pouco mais combate a incêndio na disciplina de projeto de instalações hidrossanitárias, que é projeto na veia. Essa disciplina tem 0 de sala de aula, ela é 100% feita no laboratório de informática, ela é 85% você trabalhando, você estudando as normas, você estudando projeto, fazendo projeto, e umas poucas aulas que vão mais apresentar um software, apresentar uma normatização, um detalhe importante, tá? Mas ela é 85% você praticando, tá bom? Então a gente encerra por aqui essa parte de combate a incêndio. Estou preparando um vídeo para vocês e obviamente um material didático de slides, né? Com todas as 43 instruções técnicas do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do RN, que é meio que o Brasil todo, porque é baseado em São Paulo. Na verdade, é idêntico, bom? Então, deixo para vocês aqui um forte abraço. Oficialmente, essa é a nossa última aula do curso de Instalações Hidrossanitárias. Um savabona enorme. Muito obrigado, não só para você que é meu aluno, como também você que descobriu isso aqui na internet, no YouTube, que está seguindo, que gostou das aulas. Deixa lá, se inscreve no canal. Eu estou buscando, está longe ainda, mas de passo em passo a gente chega lá. Eu estou buscando a marca de 1000 inscritos para que eu possa fazer lives no YouTube com algumas discussões legais sobre instalações hidrossanitárias, sobre abastecimento de água, sobre sistema de esgoto, sistema de drenagem, sobre engenharia de segurança do trabalho, sobre riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, sobre perícias em engenharia civil, perícias trabalhistas na área de engenharia de segurança, tá? Sobre programas de engenharia de segurança, sobre treinamentos de engenharia de segurança. Esse canal está só começando. Essa playlist que eu fiz de instalações hidrossanitárias é só o começo. Muito em breve já vai ter outra playlist completa de sistemas de abastecimento de água. Tem muita coisa vindo aí, já vou antecipar. Eu e o professor Alisson do campus de Pau dos Ferros, foi meu aluno, hoje é um grande professor da UFESA. Estamos fechando um acordo de escrevermos juntos, num projeto aí de duração de 3 a 4 anos, um livro de sistemas de abastecimento de água, tá? Então não é uma coisa que se escreva rápido, mas ao longo de 3 ou 4 anos a gente vai fazer esse projeto, com prazos, com capítulos, com tudo, tá? Então deixo para vocês aqui um imenso obrigado. Peço a você que é meu aluno, se inscreva no canal, ajude as próximas turmas a terem uma qualidade melhor ainda nesse canal,
tá certo? E você também se manter atualizado pelas coisas que eu ainda vou colocar, pelos vídeos que eu ainda vou disponibilizar nesse canal, tá bom? E você que não é meu aluno, que assistiu esse vídeo até o final, por favor, se inscreva no canal também para que a gente possa fazer isso aí. A minha ideia não é fama, não é nada disso, como eu já falei várias vezes, mas a minha ideia é ter trabalhabilidade via esse canal do YouTube, tá bom? Então eu deixo para vocês aqui um enorme salva-bomba.